Senhor Jesus. São Mateus no capítulo 6. San Mateo capítulo 6, Versículo 32. versículo 32. Posso ler, meus irmãos? ¿Puedo leer, hermanos míos? Eu vou ler só um versículozinho, mas eu vou meditar em bastante. Solo un versículo, pero meditaré bastante. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Porque todo esto los gentiles buscan. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas Es coisas. cierto, vuestro Padre sabe de vuestras necesidades. Eu vou explicar a passagem. Explicaré este pasaje. Mas antes de explicar a passagem, eu quero contar para vocês uma coisa que aconteceu comigo. Antes de hacerlo, quiero contaros algo que sucedió conmigo. Eu era garotinho ainda Yo era un muchachito todavía. e eu e meu irmão fomos um dia Yo y mi hermano un día fuimos a uma colheita de algodão. a cosecha de algodón. Quem conhece a colheita de algodão daquele tempo antigo? ¿Quién conoce las cosechas de algodón del tiempo antiguo? Naquele tempo a gente amarrava um saco na cintura, né? Agarrábamos una bolsa a la cintura E a gente saía correndo atrás dos... até esqueci como que chama aquilo lá, como é que chama de algodão? Tem um nome certo, a gente pega direitinho com a mão, sai inteirinho. tiene el nombre correcto, la agarra con la mano y sale entero. E era uma fazenda de alguns japoneses. Hacienda de japoneses. E nós estudávamos de manhã e a gente ia à tarde, apanhava pouquinha coisa, mas dava para comprar paçoquinha, doce de leite, essas coisas. Estudiábamos y trabajábamos y daba para comprar algunas cosas. E um dia nós começamos a fazer uma brincadeira com os japoneses. Comenzamos a hacer unos juegos con los japoneses. Nós éramos muito garotos, assim, tipo, não tínhamos Éramos muy muchachos, nenhum tipo de responsabilidade, eu diria. no teníamos ningún tipo de responsabilidad. E tinha aquelas brincadeiras de criança, né? Japonês, calabrês, come sapo todo mês, aquelas coisas bobinhas de criança. Aquellas rimas de niños, ¿no es así? Só que a gente começou a exagerar e criar outro tipo de Comenzamos a exagerar, gritaria, né? E os japoneses não gostaram. y comenzamos a exagerar y a ellos no les gustó. E o japonês chegou para mim, pro meu irmão, e falou assim: eu não vou pagar vocês, Y me dijo, él, no os pagaré. porque vocês fizeram brincadeiras que nós não gostamos. Hicisteis juegos que no me gustó. Aí nós falamos pro japonês: olha, Y le dijimos al japonés, mira, se o senhor não vai pagar, eu vou chamar o meu pai. si no nos paga, llamaré a mi padre. E nós éramos crianças, eu e meu irmão, e o meu pai é polícia. Éramos niños y mi padre era policía. Só que meu pai não era polícia, Solo que mi padre no era policía, meu pai era carpinteiro. él era carpintero. Mas pro japonês pagar, nós inventamos essa mentira, né? Pero para que el japonés nos pague, inventamos eso. Se o senhor não pagar, meu pai vai vir aqui falar com o senhor, e meu pai é polícia. No me paga, mi padre vendrá y él es policía. Ah, o japonês rapidinho pagou, né? El japonés nos dio y pagó. Só que proibiu a gente colher algodão na fazenda dele. Nos prohibió cosechar algodón en su hacienda. A verdade, meus irmãos, é que nós temos uma questão muito importante La verdad es que tenemos una cuestión importante em relação ao nosso pai. en relación a nuestro padre. Eu usei um exemplo bem material, bem físico, He usado un ejemplo material y físico, mas eu quero expandir pero quiero expandirlo, a questão da paternidade cuestión de paternidad, para uma questão espiritual e eterna. a la cuestión espiritual y eterna. Esse versículo que eu li está totalmente descentralizado. Este versículo que he leído es totalmente descentralizado. E a parte que eu queria ler para vocês, na verdade, era só essa segunda. Y lo que quería leer era esa segunda parte. De certo, vosso Pai bem sabe Es cierto, vuestro padre bien sabe que necessitais de todas estas que coisas. tenéis estas necesidades. Então, a questão nossa aqui, já falei sobre esse assunto em outras He vezes, hablado sobre ese asunto otras veces. é um assunto que envolve Es un asunto que envuelve a nossa busca pelas coisas terrenais, nuestra búsqueda por lo terrenal, a nossa busca por um seguro, por uma segurança para o futuro, nuestra búsqueda por el seguro para el futuro, uma busca financeira, uma busca, enfim, de um pé de meia, de um futuro, búsqueda económica de un futuro, a nossa preocupação e a nossa ansiedade, nuestra preocupación y ansiedad. porque muitas vezes nós entendemos que nós não alcançamos ainda Que a veces entendemos que no alcanzamos todavía uma boa situação para o nosso envelhecimento una buena situación para nuestra vejez. e temos medo de passar necessidades. Tenemos miedo de pasar necesidad, Temos medo de nos faltar arroz, feijão, temos medo de nos faltar uma boa roupa. miedo que falte arroz, frijoles o buena ropa. Nós temos medo de ficarmos enfermos e gastarmos as nossas reservas e ficarmos sem nada. Miedo de estar enfermos, se acabe la reserva y no quede nada. E só nesse texto nós vemos En este pasaje nosotros vemos, que por 3 vezes o Senhor falou para nós não andarmos ansiosos. por 3 veces Jesús nos dijo que no estemos afanados. Em algumas Bíblias, a Bíblia fala não andeis cuidadosos, é a mesma coisa. Según la Biblia dice, no estéis afanados, que es lo mismo. Mas do versículo 19 para frente, Versículo 19 en adelante,
a gente vê que o Senhor está falando a respeito do tesouro. Vemos que el Señor habla sobre el tesoro. Não ajunteis tesouro na terra. No juntéis tesoro en la tierra. Não busqueis tesouros onde o ferrugem consome, No busquéis tesoros donde onde os ladrões los roubam, ladrones roban. mas ajuntai tesouros no céu. Hacéis tesoro en los cielos. Ou seja, chega a ser até infantilidade nós buscarmos em primeiro lugar as coisas dessa vida. Llega la infantilidad buscar cosas de esta vida. Não quer dizer que nós não devamos nos preocupar com o nosso futuro, até deixarmos de trabalhar, não. No es que no nos preocupemos de nuestro futuro y dejemos de Não trabajar. é isso que a Bíblia Sagrada está dizendo. No es eso lo que la Biblia Sagrada dice. Jesus não está dizendo, eu não quero que vocês planejem nada, eu quero que vocês vivam relaxadamente. Não é isso que ele está dizendo, não. No dice que nos quiere que estemos relajados, no. É claro que nós temos de entender a diferença entre os nossos projetos, os nossos planos, a nossa ansiedade, o viver relaxadamente, La diferencia entre proyectos y vivir o relajadamente, viver acertadamente. vivir correctamente. Aqui mesmo eu tenho orientado os irmãos, economizem, irmãos. Aquí orientado a los hermanos, economicen, hermanos. Tenho dito, irmãos, não dá para gastar tudo que ganha. No se puede gastar todo lo que gana. Porque de repente vem a crise, vem o desemprego, vem a doença, a gente tem que ter alguma coisa. Viene la crisis, la enfermedad y Isso não é pecado. Isso não é pecado. Eso no es pecado. Mas tem uma diferença muito grande, meus irmãos, Hay una gran diferencia, hermanos míos, entre a preocupação natural entre la preocupación natural e essa preocupação, essa ansiedade, esse cuidado, esse andar cuidadosos que a Bíblia está falando. el afán y el andar cuidadosos como la Biblia dice. Quando eu saio da minha casa, eu examino se as janelas estão Cuando fechadas, salgo de mi casa veo si las ventanas vejo están se eu cerradas. fechei as He portas, cerrado las puertas bien. se o alarme está ligado. Si la alarma está ligada, E se der tempo, fala com o vizinho, olha, eu vou viajar, dá uma olhadinha aí. si no habla con el vecino, voy a viajar. E solta o cachorro. Y suelta el perro, Isso é normal. eso es normal. Mas depois de fazer, que são preocupações razoáveis. Agora, depois de fazer tudo isso, Después de hacer todo esto, você sai o tempo todo pensando, sales todo el tiempo pensando, minha casa vai pegar fogo. mi casa se Vai incendiará, cair um raio no meu telhado. caerá un rayo en mi techo. Porque vão entrar em casa e depois de tudo vão matar o cachorro. Van a entrar a la casa y matarán E al perro. tem pessoas tão ansiosas que até pensam, vão roubar o meu cachorro. Hay gente tan afanada que dicen, van a robar mi perro. Esse é o tipo de ansiedade Ese es el tipo de afán. que só traz problemas para todos nós. Solo nos trae problemas a nosotros. Esse é o tipo de preocupação que passa já pelo campo da obsessão. Un tipo de preocupación que pasa por el campo de obsesión. Esse já é o tipo de preocupação que estrangula a nossa vida, que nos sufoca. La obsesión que nos estrangula, nos sofoca. Esse é o tipo de preocupação que nos leva Tipo de preocupación que nos lleva a estarmos ansiosos a ponto de entrarmos num estado a estar afanados, a entrar que en nós un acabamos estado, por perder o controle de nós mesmos. perdemos nuestro propio control. E passamos a viver um estado de ansiedade e sufocação, a paz vai embora. Tenemos ansiedad y la paz se va. E infelizmente, em muitos casos, ficamos doentes. En muchos casos quedamos enfermos. Somos afetados em nosso coração, em nosso estômago, em todo o nosso corpo. En el corazón, en el estómago y todo el cuerpo. Esse tipo de ansiedade é um tipo de ansiedade que eu posso dizer até a vocês, como já disse em outras ocasiões, que a Bíblia Sagrada chega a dizer que é pecado. Ese es un afán que la Biblia dice que es pecado. Porque é o tipo de ansiedade, é o tipo de preocupação Porque ese tipo de ansiedad es una preocupación que nos remete, infelizmente, à falta de confiança, à falta de fé e à falta de conhecimento que nos lleva a la falta de confianza, fe y conocimiento do que representa para nós a força de de lo Deus. que representa para nosotros la fuerza de Dios. Infelizmente, muitas pessoas vivem esse estado de preocupação. Infelizmente mucha gente vive en ese estado de Nós preocupación. temos de trabalhar, é verdade. Debemos trabajar, es verdad. Mas, vivendo em tempo de desemprego, temos que fazer, de repente, um trabalhozinho aí, que é chamado bico. Enfim, a gente tem que se virar. El desempleo debemos hacer, tenemos que ingeniarnos. Mas a partir do momento que nós começamos a nos afogar nas nossas próprias preocupações, Pero desde que nos ahogamos en nuestra propia preocupación, é porque nós não podemos estar inseridos dentro desse versículo 22, porque no podemos estar dentro de este versículo 22, onde a Bíblia Sagrada fala de certo vosso Pai. Quem é o vosso Pai? donde la Biblia dice de cierto vuestro padre. ¿Quién es vuestro padre? Quem é o seu Pai? ¿Quién es vuestro padre? Lá na colheita de algodão para o japonês, aquele dia o meu pai era o policial. En la cosecha de algodón mi padre era la policía. Mas hoje a questão é muito mais abrangente, que eu não estou falando de colheita de algodão. Ahora la cuestión es más alcanzable que no hablo solo cosecha de algodón. Eu estou falando de vidas, Hablo de vida, estou falando de salvação, hablo de salvación, estou falando de vida eterna, hablo de vida eterna, estou falando de senhorio, hablo de señorío, estou falando de fé, hablo de fe,
E estou falando de como exterminarmos algo que é considerado o mal do século. Hablo de cómo exterminar el mal del siglo. Eu estou falando numa questão de paternidade. Quem é o seu pai? O seu pai dá conta de cuidar de você ou não? Habla en cuestión de paternidad. Tu padre se encargaría de cuidar, de encargarse. Hoje em dia nós vemos muitas pessoas, século 21, né? Vemos mucha gente del siglo XXI. Ah, quantos filhos o irmão tem? Ah, eu tenho um, só dá para cuidar de um, porque se tiver mais filhos, é difícil, não é? Solo puedo cuidar de uno porque si son más es difícil. Eu acho justo. Me parece justo. Eu não acho justo uma pessoa dizendo eu vou ter 20 filhos e depois não poder criar. No me parece justo decir uno que quiere tener 20 hijos y no poder criarlos. Cada um sabe onde é que aperta o sapato, não é verdade? Cada uno sabe dónde aprieta el zapato. O nosso Pai que está nos céus, meus irmãos, Nuestro Padre que está en los cielos, hermanos. Ele é cuidadoso, Él es cuidadoso. Ele é poderoso Él es poderoso. e Ele é capaz de cuidar de todos os seus filhos, sem exceção. Capaz de cuidar de todos sus hijos, sin excepción. Por isso nós andamos ansiosos, Por eso no andéis afanados. nós que sabemos que Deus é o nosso Pai. Los que sabemos que Dios es nuestro Padre. Mas deixa eu perguntar para você de novo, Déjame preguntarte de nuevo. Deus é o seu Pai? ¿Dios es tu Padre? Deus é o seu Pai? ¿Dios es tu Padre? Alguns disseram para Jesus, porque nós temos por pai Abraão. Jesus retrucou, não, vós tendes por pai o diabo. Algunos dijeron a Jesús, pero tenemos como Padre a Abraham, pero no, tenéis al diablo como Padre, dijo Jesús. Quem é de Deus faz a vontade de Deus. Quien es de Dios hace la voluntad de Dios. Quem é de Deus ouve a voz de Deus. Quien es de Dios oye la voz de Dios. Quem é de Deus tem de ter passado pelo processo de entrega, tem que ter recebido o Senhor Jesus como Salvador. Quien es de Dios debe de haberse entregado y aceptado a Jesús. Isso como traz Salvador. confiança para as pessoas. Eso trae confianza a la gente. Isso traz certeza para as Trae pessoas. seguridad a la gente. Por isso, meus irmãos, todos vocês que têm certeza absoluta, você tem certeza que Deus é o seu Pai. Por eso, hermanos, ¿no están seguros de que Dios es vuestro Padre? A Bíblia fala que quem é de Deus não peca. La Biblia dice que quien es de Dios no peca. Quem diz que é de Deus e peca, a verdade não está nele. Quien dijo que es de Dios y peca, la verdad no está en él. Então não dá para nós tentarmos aqui criar uma couraça de engano para nós mesmos. Entonces no se puede crear un casco para cuidarnos a nosotros mismos. E também não tem como nós criarmos alternativas. No hay como crear las alternativas. Ou somos de Deus ou não somos de Deus. Ou Deus é o nosso Pai ou Deus não é o nosso Pai. No somos de Dios o no somos de Dios o no es nuestro Padre. Jesus estava falando a pessoas Jesús se refería a las personas, e principalmente aos seus discípulos. principalmente a sus discípulos. Por isso ele fala, olha, o vosso Pai que está nos Por céus, eso dice vuestro Padre que está en los cielos, o vosso Pai celestial, vuestro Padre celestial. Ele conhece as vossas vidas e conhece as vossas necessidades. Conoce vuestras vidas sin necesidades. Então não há necessidade de vocês andarem cuidadosos, não há necessidade de vocês andarem ansiosos. No hay necesidad de que estéis ansiosos y afanados. Eu sei, ou seja, Deus sabe o que vocês precisam. Dios sabe lo que necesitan. Deus cuida dos passarinhos. Dios cuida a los pajaritos. Deus cuida do alimento dos passarinhos. Dios cuida del alimento de los pajaritos. Deus cuida das penas dos passarinhos. Dios cuida las plumas de los pajaritos. Deus cuida da casa dos passarinos. Dios cuida de la casa de los pajaritos. Então vocês não se preocupem, porque vocês valem mais do que os passarinhos, vocês, filhos de Deus. No os preocupéis porque valéis más que los pajaritos, hijos de Dios. Louvado seja Deus, aleluias. Alabado sea Dios. Eu sei, meus irmãos, Yo sé, hermanos míos, nós estamos agora celebrando estamos festejando o crescimento el crecimiento da população de ararinhas azuis. de la población de araras azules. Quem é que não gosta de ararinhas azuis? Eu ¿A quién no gosto. le gustan las araras azules? Lá em casa eu tenho uns quero-quero lá. Hay algunos pájaros E já nasceram mais quero-querinhos. se expandieron más esos pájaros. Esse quero-quero é bravo, você sabe, né? Son medio enojados, son bravos, son. Mas houve uma ocasião lá em casa que a gente se acostumou tanto que eles deixavam pegar na mão, acredita uma coisa dessa? Hubo una ocasión que se acostumbraron tanto, nos dejaban que les agarramos en la mano. Todo mundo gosta de animais, todo mundo gosta, quer dizer, eu acho que todo mundo gosta, né? Todos, yo creo que a todos les gustan los A animalitos. gente gosta dos pássaros. Nos gustan los pájaros. Deus também gosta dos pássaros. A Dios también le gustan los pájaros. Mas Deus gosta mais de você. Pero más le gustas tú. Deus cuida mais de você. Dios cuida más a ti. Porque você vale mais do que uma arara azul. Valéis más que el papagayo azul. No Brasil, se você matar uma arara azul, você vai preso. Si matas un papagayo azul, te arrestan. Mas se você matar
Um ser humano você pode não ir preso. Pero si matas a un ser humano, tal vez no vayas preso. Existe Arrestado. uma inversão de Hay valores. una inversión de los valores. Mas diante de Deus isso não existe. Pero ante Dios eso no hay. Deus cuida mais de você. Dios te cuida más a ti. Ele cuida de tudo. Cuida todo. Ele cuida dos pássaros também. Cuida los pájaros también. Mas Ele cuida mais de você porque Ele sabe que você é mais valoroso. Jesus não morreu na cruz do Calvário pelas ararinhas azuis. Cuida más a ti que a los propios aves. Ele não morreu na cruz do Calvário pelos macacos pelados da Nova Guiné. No ha muerto por los monos de Nueva Guinea. Ele morreu na cruz do Calvário por você, Él murió por usted, por nós. por nosotros. Por essa razão, meus irmãos, quando nós temos a certeza Por eso, hermanos, cuando tenemos la seguridad que Deus é nosso Pai, que Dios es nuestro Padre, nós andamos ansiosos é errado. ir afanados está equivocado. Porque nós temos um senhorio. Tenemos un señorío, Nós temos um Deus que é Senhor da nossa vida. tenemos un Dios que es Señor de nuestra vida, Um Deus que cuida do nosso futuro. Dios que cuida nuestro futuro, Um Deus que sabe a porta do emprego que vai abrir para nós amanhã. sabe la puerta de empleo que entenderemos mañana, É um Deus que nos dá segurança para nós andarmos tranquilos. que da seguridad para ir tranquilos. É um Deus que se nós pegarmos câncer amanhã, Ele nos cura. Ou se Ele não nos curar, nós vamos para a glória com Ele, vamos estar para sempre com Ele. Ele cuida da gente, Ele sabe detalhes da nossa vida. Que si nos agarra un cáncer Él lo sana o si no nos lleva hacia su gloria, Él nos sana, Él sabe de nuestra vida. É Ele quem controla a vida dos seus filhos. Él controla la vida de sus hijos. Eu não posso dizer genericamente: No puedo decir genéricamente. Deus está no controle de todas as coisas. Dios está en el control de todo. Deus não está no controle de todas as coisas, não. Dios no está en el control de todo. ¿no? Ele poderia e tem poder para controlar todas as Él coisas. podría y tiene poder para controlar Mas todo. quando se trata do homem, Deus só controla ou está no controle na vida daquele que se entregou a Ele e sabe que Ele é o Papai do céu. Si se trata del hombre solamente de quien Papai ha do aceptado céu. y lo tiene como E Padre Ele del não cielo. controla só a nossa vida, No não. solo controla nuestra vida, no. Ele controla todo o universo. Controla todo el universo. Ele controla tudo. Controla todo. A Bíblia fala que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. El Señor es la tierra y toda su É isso que plenitud. diz a Bíblia. Eso dice la Biblia. O mundo e aqueles que nele habitam. El mundo y los que en ella Se habitan. você sabe que Deus é o seu Pai, fica tranquilo. Sabes que Dios es tu Padre, quédate Eu não gosto de tranquilo. fazer isso, não. No me gusta hacer eso. Mas hoje estou me sentindo tentado a Pero hoy me fazer. siento la tentación hoy. Diga bem alto, fica tranquilo. Fuerte, quédate tranquilo. Mais alto, fica tranquilo. Más fuerte, quédate tranquilo. Fica tranquilo. Quédate tranquilo. Quando nós sabemos que Deus é o nosso Pai, nós sabemos que Deus é Senhor da nossa vida. Cuando sabemos que Él es nuestro Padre, Señor de nuestra vida, Podemos caminhar tranquilamente. podemos ir tranquilamente. Ainda que nós estejamos passando pelo vale da sombra da morte, Estemos en valle de sombra de muerte. nós podemos estar tranquilos porque Deus é o nosso Senhor. Aquí estamos porque Dios es nuestro É Señor. Senhor da nossa vida. El Señor de nuestra vida. Fica tranquilo, Quédate tranquilo. fica tranquilo, Quédate tranquilo. porque o vosso Pai que está no céu sabe das suas necessidades. Porque el Padre que está en los cielos sabe tu necesidad. O ímpio sim tem que se preocupar, El impío sí debe preocuparse. mas você chega de ansiedade. Pero usted basta de afán, de ansiedad. Você que está vivendo esse momento tão horroroso na sua casa, Porque vives momentos horrorosos en tu casa. está vivendo um momento de tanta ansiedade por tanta coisa triste que você está passando. Vives momentos de ansiedad por tanta cosa triste que pasa. Você precisa ter um pai espiritualmente falando. Necesitas un Padre espiritualmente hablando. Você precisa do pai que está nos céus. Necesitas del Padre que está en los cielos. Você que anda tão ansioso, tão depressivo, que quando acaba a pasta de dentro na sua casa, você chora. Porque andas afanado y depresivo que cuando se acaba la pasta dental, A tú ansiedade e a lloras. depressão, o medo é tão grande que até o seu cãozinho está pensando no suicídio. La porción es tan grande que hasta tu perrito Eu vou piensa dizer para matar. você uma coisa, você precisa de um pai celestial. Te diré algo, necesitas un Padre Você celestial. precisa de um Senhor que exerça o senhorio na sua vida. Un Señor que ejerce el señorío en tu Não vida. andeis ansiosos, porque o vosso Pai bem sabe o que vocês necessitam. No os afanéis porque Dios sabe que vuestras necesidades. A necessidade, meus irmãos, La necesidad, hermanos, que nós temos, que tenemos ela é suprida pelo nosso Deus dia a dia. es suplida por nuestro Dios día tras día. Pode ficar tranquilo, Deus é Pai, fica tranquilo. Esté tranquilo, Dios es Padre y Nós esté temos tranquilo. fé, falamos com Deus, Tenemos fe, hablamos con Dios, Deus nos alcança. Dios nos alcanza. A ansiedade é desnecessária para você, El afán no es necesario para ti, porque você tem um Pai que está nos céus. que tienes un Padre que está en los Não cielos. é só um Senhor, Es solo un Señor, mas você tem também um Pai, um Papai que está nos céus. también es un Padre que está en los cielos. Ele alimenta, Ele veste, Ele cuida. La alimenta, viste y cuida.
Ele não quer que você fique com problemas circulatórios, problemas no coração. Ele não quer que você viva essa coisa, está até te faltando ar, porque você não sabe o que vai. Meu Deus, o que vai ser amanhã? E o coração palpita. No quiere que esté con problemas en el corazón. Ele não quer. Falta de aire y afán. No quiere. A ansiedade mata o físico El afán mata el físico. e mata o espiritual também. Mata lo espiritual también. A ansiedade revela que não houve um entendimento pleno El afán revela que no hubo sobre o entendimiento que realmente Deus representa para você, de lo que Dios representa para ti. como seu Senhor e como Pai na sua vida. Como Señor y Padre en tu vida. Você não pode se permitir ser assenhorado pelas circunstâncias. Puedes dejar que ser señorado por las circunstancias. Nós mesmos sendo filhos de Deus passamos momentos ruins na vida. Aunque siendo hijos de Dios pasamos momentos malos en la vida. Nós passamos momentos às vezes de tristeza. Momentos de tristeza a veces. Se você não tem tristezas na sua vida, não tem momentos de batalha, não tem momentos de luta, Si no tienes momentos de batalla, lucha y tristeza en tu vida, pode começar a desconfiar, viu? comienza a desconfiar. Porque Jesus fala que nesse mundo tereis aflições. Jesús dice, en este mundo tendréis aflicciones. Nós somos peregrinos e estrangeiros nessa Somos terra. peregrinos y extranjeros en esta tierra. O nosso adversário vive lançando flechada e seta contra a gente todos os dias. Nuestro adversario manda flecha y saeta todos los días. Esse mundo nos aborrece porque primeiramente aborreceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Este mundo nos aborrece porque primero aborreció a Esse Cristo. mundo está no maligno, Este mundo está en el maligno. mas a vossa cidade está nos céus, como dizia Paulo aos Pero Filipenses. vuestra ciudad está en los cielos. De como onde Pablo. também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus ¿Dónde Cristo. esperamos a nuestro Señor y Salvador Mas se Cristo? você é de Deus, você pode sim, é lícito que você passe por problemas. Si eres de Dios es lícito que pases por esos problemas. Se você acredita que em Deus há salvação, Si crees que en Dios hay salvación, em Deus existe um lugar maravilhoso, existe um céu. en Dios hay un lugar maravilloso, un cielo. Se você acredita que em Deus, através de Cristo, nós temos a vida eterna. Si crees que en Dios a través de Cristo hay vida eterna, Se você acredita que você pode ser curado, que você pode ser abençoado. ser sanado y bendecido. Eu pergunto a você, por que você não acredita que Deus é poderoso para cuidar de você enquanto você vive os seus dias na face da terra? Te pregunto, ¿por qué crees que Dios no puede cuidarte los días que estés en la tierra? Você tem um pai cuidadoso, Tienes un Padre cuidadoso, sabe? ¿sabes? A gente se lembra de tanta coisa que a gente viveu na infância. Nos acordamos de tanto que vivimos en la infancia, Nos dias que nós estávamos gripados ou com algum tipo de doencinha. días que nos agripábamos o con alguna enfermedad, A preocupação do nosso pai, da nossa mãe também, la né? preocupación del Padre, de la Madre Dos también, nossos pais. nuestros padres. E coloca o termômetrozinho debaixo do braço. Ponía el termómetro bajo el brazo E às vezes saíam de casa, aquele tempo a questão da saúde era muito mais precária que En hoje. ese tiempo era más pobre la cuestión de la salud. A questão do transporte, então nem se fala. El transporte ni se diga. Às vezes para os nossos pais nos levarem ao médico, eles dependiam de uma carona. Nuestros padres nos llevan al doctor, se dependía de E un às vezes a aventón. carona era na carroceria de trator. Y el aventón era en la carrocería del tractor. E aquela poeira. Y aquella polvareda. Eu tive bronquite, meus irmãos. Tenía bronquitis, hermanos. Eu tinha uma bronquite terrível. Bronquitis terrible. Chegava a usar, até quando me casei, usava bombinha. Hasta cuando me he casado usaba la bombita. E eu não me lembro, mas a minha mãe fala. No me acuerdo, pero mi madre E eu dice, testemunho. testificó Quantas situações eu estava com crises horríveis de bronquite. cuántas situaciones estaba con crisis E horribles não de tinha bronquitis. condução para levar no médico. No había transporte para ir al doctor. Mas os meus pais saíam comigo de madrugada. Mis padres salían de la madrugada por conmigo, Caminhava estrada de terra às vezes. caminaban vías de tierra a veces. E pegavam carona ou esperavam colegas ou pessoas que pudessem nos levar. Y a veces por aventón, a veces nos llevaban. E nós chegávamos de madrugada naqueles hospitais sem recurso nenhum. Llegando de madrugada en esos hospitales sin recurso alguno. E a pobreza era grande. Nossos pais às vezes não tinham dinheiro nem para tomar um café, comer uma coxinha de manhã. A veces no tenían ni para un café o un Mas pancito en la gastavam todo o dinheirinho que tinha para comprar o remedinho para nós ali. mañana. Gastaban toda la plata para el medicamento. O cuidado dos nossos pais. El cuidado de nuestros padres. Olha, o cuidado do nosso pai que está no céu é muito maior. El cuidado del Padre en el cielo es mucho mayor. Não se preocupe, você tem um pai que está no céu. No te preocupes, tienes el Padre que está en el cielo. Quando você pertence a ele, ele sabe do que você necessita. Cuando le perteneces a Él, Él sabe que te necesita. Não fique preocupado em buscar a coisa material primeiro. No te quedes preocupado en lo material primero. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e confia, não ande ansioso. Busca primero el reino de Dios y confía, no andes afanado. Quando você tem um Senhor, quando você tem um Pai, não combina essa ansiedade que você vive noite e dia. Cuando tienes un Padre y el afán no combina, Fica afán noche y día. tranquilo. Quédate tranquilo. Respira fundo, toda a igreja dá aquela respirada fundona, vai. Respira profundamente. Solta o ar, vamos lá, toda Toda a la igreja. iglesia.
Agora deixa eu falar para você, fica tranquilo. Déjame decirte, quédate tranquilo. Se você é de Deus, Deus está cuidando de você. Si eres de Dios, Dios te cuida. Deus está cuidando de você. Dios te cuida. Não andeis, pois, inquietos. No estéis pues afanados, Comeremos ou que beberemos ou que vestiremos. diciendo que comeremos, beberemos o vestiremos. Porque isso é coisa de gentil, isso é coisa de ímpio, está dizendo a palavra de Deus. Cosa de los gentiles, de los impíos, dice la palabra. Você tem um senhorio na sua vida, você tem um pai. Tienes un padre en tu vida. A ansiedade não pode ser razoável na sua vida porque ela atesta contra a sua fé. El afán no puede estar dominando en tu vida porque ella va contra tu fe. Quando você diz que tem um pai, Cuando dices que tienes un padre, mas vive ansioso, pero vives afanado, você está pisando na fé que você diz que tem nesse pai. estás pisando en la fe que dices que tienes en tu padre. Quando você diz que Deus é o seu pai, Cuando dices que Dios es tu padre, mas vive essa sua vida medrosa, ansiosa, com medo do futuro, com medo de tanta coisa, pero vives vida miedosa con miedo de tanta cosa, você está negando a fé que você tem no seu pai, no seu Senhor. niegas la fe que tienes en tu padre, en tu Señor. O que Jesus está dizendo no versículo 31 Lo que Jesús dice en el versículo 31 e o comecinho do y 32 el comienzo del 32, é que é natural nós termos as nossas necessidades, es natural tener la necesidad, mas não é natural nós que somos filhos de Deus termos as mesmas preocupações que os ímpios têm. pero no es natural que el Hijo de Dios tenga preocupación que los impíos Nós tienen. não podemos ter a mesma preocupação que o mundo tem. No podemos tener la misma preocupación que el mundo tiene. O mundo pode viver preocupado com o furo na camada de ozônio. El mundo puede vivir preocupados con el hoyo en la capa O de mundo ozono. pode estar preocupado com a falta de alimentação. Puede estar preocupado con la falta de alimentación. O mundo pode estar preocupado com a falta de roupa, ou enfim, pode estar preocupado e ansioso com tudo. El mundo puede estar afanado con todo. Mas nós temos de ser diferentes, porque nós somos diferentes. Pero debemos ser diferentes porque somos así. Porque o nosso pai é diferente. Porque nuestro Padre es diferente. Nós temos um pai que cuida da gente. Tenemos un Padre que nos cuida. E antes que esse mundo chegue ao caos completo, Y antes que este mundo llegue al caos completamente, antes que esse mundo chegue a um ponto insuportável de ser vivido aqui, antes que este um mundo tipo de vida decente, un tipo de vida decente, a igreja do Senhor será arrebatada. O Pai vai dizer: vem. la iglesia del Señor será raptada. Jesus vai dizer: vinde, benditos do meu Pai, vem pra cá, chega de sofrimento nessa terra aí. Jesús dirá, venid benditos de mi Padre. Nós não vamos alcançar viver o caos dessa terra, o caos completo dessa terra. Não, nós vamos estar na glória. No llegaremos a ver el caos completo en esta tierra. Estaremos en Nós gloria. não vamos alcançar viver momentos insuportáveis nessa terra, porque nós vamos ser arrebatados No antes. llegaremos a ver los desastres en esta tierra porque Por seremos isso- raptados antes. Por isso é incompatível Por eso es incompatible. essa sua ansiedade, essa sua depressão. Esa es tu ansiedad, tu preocupación. Quando nós nos preocupamos acima do limite, Cuando nos preocupamos arriba del límite, nós não somos diferentes. no somos distintos, Nós não somos diferentes no somos diferentes, distintos dos incrédulos. a los incrédulos. Eles não têm um pai no céu, No tienen Padre en el cielo. então eles têm razões para se preocupar. Tienen razón para preocuparse. Nós não. Nosotros no. Nós temos um pai no céu e não temos desculpas para nos Tenemos un preocuparmos. Padre en el cielo y no hay Não. excusa para preocuparnos. Nós temos um Deus que nos ama. Tenemos un Dios que nos ama. Nós temos um Deus cuidadoso. Tenemos un Dios cuidadoso. Mas às vezes nós agimos como incrédulos. Não sejais incrédulos. Actuamos. Creamos igreja. Creamos iglesia. Vamos ter fé em Deus. Tengamos fe en Dios. Quando a nossa mente não está centrada em Deus, Cuando nuestra mente no está puesta en Dios, nós pensamos os pensamentos conforme o curso do homem natural, do homem sem tenemos Deus. pensamientos de hombre natural sin Dios. Então nós nos preocupamos. Nos preocupamos Mas entonces. Deus quer que nós sejamos diferentes, porque nós somos Pero diferentes. Dios quiere que seamos distintos porque somos distintos. A Bíblia Sagrada em Filipenses nos fala: La Biblia en Filipenses nos dice, não andeis ansiosos no estéis afanados por coisa alguma. por cosa alguna, Antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, en todas vuestras peticiones sean conocidos ante com Dios y súplicas, ações de con graças. acción de gracias. A Bíblia Sagrada fala aos La Filipenses: Biblia dice a los filipenses, e a paz de Deus que excede todo o vosso entendimento y la paz de Dios que excede todo entendimiento, guardará os vossos corações guardará vuestro e corazón os vossos pensamentos em Cristo
Jesus. pensamiento en Cristo Jesús. Nós não temos razões para nos preocupar. No hay motivo para Ao preocuparse. invés de nos preocuparmos com o nosso presente, com o nosso futuro, En lugar de preocuparse con el presente y futuro, nós devemos fazer o que Jesus fala mais abaixo. debemos hacer lo que Jesús dice más abajo. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. Buscar primero el reino de Dios y su Tudo. todo será añadido. Você Todo. nem sabe tudo que você precisa, mas Deus sabe. No sabes todo lo que necesitas, Dios lo Você sabe. nem sabe tudo que precisa ser acrescentado na sua vida, mas Deus sabe. No sabes de lo que falta será añadido en tu vida, pero Dios lo Tudo sabe. que nós precisamos é confiar verdadeiramente nesse Deus, acreditar que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Pai e que nós não temos de viver uma vida de preocupações e medos. Lo que necesitamos es confiar y saber que no debemos tener vida de preocupación y miedo. Busque a Deus Busque a Dios e deixe Deus ditar as regras da sua vida. y deja que Dios dicte reglas en tu vida. Não fique preocupado. No quede preocupado. Se você não tem ainda esse Pai, Si no tienes todavía este Padre, Ele está aqui hoje. Él está aquí hoy. Como a gente fala lá em Minas, está doidinho para te adotar. Como se dice, está loco para adoptarte. Ele está aqui hoje e quer receber você como filho, Él está aquí para recibirte como hijo, para cuidar de você, para cuidarte, para cuidar da sua vida, cuidar tu vida, para exterminar da sua vida essa preocupação que foge da preocupação natural da vida, porque existe uma preocupação natural, é la claro. preocupación natural de tu vida. É tão bom, meus irmãos, nós descansarmos no Senhor. Es tan bueno descansar en el Señor. Antigamente, Antiguamente, eu me lembro que eu tinha tanto medo de tanta coisa, me acuerdo que tenía tanto miedo a tanta cosa, mas com o passar do tempo eu fui aprendendo con el pasar del tiempo fui aprendiendo a confiar no meu papai que está nos a céus. confiar en mi papito que está en los cielos. E meus irmãos, é um aprendizado que todos nós passamos por ele. Es un aprendizaje por el que todos pasamos. Algumas pessoas até mesmo da história bíblica, Algunos hasta en la historia bíblica, alguns que gritavam de medo antes de ter o conhecimento verdadeiro do que representa um pai que está nos céus, quienes gritaban de miedo antes de ver lo que tinham representaba. medo de fantasmas, Padre en los cielos tenía miedo a fantasmas mais tarde não temeram nem a y morte, luego no temieron ni la muerte, porque sabiam porque sabían. que tinham um pai, que tinham um Senhor, que tinham um Deus. Tenían un Padre, tenían un Señor, tenían a un Dios. Quantas pessoas têm medo de morrer? ¿Cuántos tienen miedo de morir? É incompatível com a sua fé. Es incompatible con tu fe. É incompatível com aquilo que você diz que crê. Es incompatible con lo que dices que tú Crente crees. não pode ter medo de morrer, não, meus irmãos. Creyente no puede tener miedo a morir, hermano. Não quer dizer também que você vai sair se arriscando. Não, já que não é para ter medo de morrer mesmo, sabe de uma coisa? Eu vou lá na favela pegar marginal lá pelo pescoço. Não, não é isso. Não estamos falando isso. Quiere decir que arriesgues también tu vida yendo a Nós lugares não peligrosos. podemos, é claro, também nos comportar como tolos. No podemos comportarnos como... Mas nós não temos que ter medo de absolutamente nada. No debemos temer absolutamente nada. Se nós vivemos com Cristo, estamos bem. Si vivimos con Cristo, estamos bien. Se dormirmos em Cristo, estaremos bem melhor. Si dormimos en Cristo, estaremos mucho mejor. A nossa cidade está no céu. Nuestra ciudad está en los cielos. Se nós tivermos de viver 120 anos, vamos viver. Si debemos vivir 120 años, Se viviremos. tivermos de viver menos, vamos viver. Vivir menos, viviremos. O importante é nós entendermos que temos um Deus que controla a nossa vida, que é o Deus da nossa vida, que sabe o que é melhor para a nossa vida. E por isso nós não vivemos uma vida de ansiedade, de preocupações desnecessárias. Saber que tenemos un Dios que Él sabe nuestras necesidades y no tener preocupaciones desnecesarias. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Digam comigo assim, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Digam comigo assim mais uma vez. A paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, irmãos, todos vocês da Igreja Deus e Amor, vocês de outros ministérios.